pessoal, boa tarde, então. Meu nome é Felícia, eu sou médica pneumologista, teleconsultora do Telesaúde, e hoje eu vou falar para vocês sobre o monitoramento das pessoas com asma e DPOC, monitoramento do paciente instável, né? Então, assim, com relação à asma, a gente vai chamar atenção para alguns pontos-chave, que é avaliar o nível de controle dos sintomas, o risco de exacerbações e como está o tratamento. Avaliar a função pulmonar, chamar atenção para a diferenciação entre asma grave e asma não controlada, que não necessariamente são a mesma coisa. Com relação à asma, as recomendações do GINA, que é a Global Initiative for Asthma, é que se tem que avaliar o grau de controle da doença através do nível de controle de sintomas e do futuro risco de exacerbações, avaliar as questões de tratamento e as comorbidades. Como é que a gente vai fazer a avaliação do grau de controle dos sintomas? Principalmente conversando com o paciente sobre o tipo e periodicidade dos sintomas, se existem fatores desencadeantes e quais são esses fatores, qual a frequência de sintomas diurnos e noturnos, principalmente um histórico do último mês, das últimas 4 semanas, e associado à frequência de sintomas, qual é a frequência do uso de broncodilatador de alívio. Existem vários instrumentos para avaliação de sintomas e de qualidade de vida em asma e DPOC. Estou citando alguns aqui, o ACQ, que é o Asthma Control Questionnaire, o ACT, que é o Asthma Control Test, eles variam, inclusive, em pontuação, do menos grave para o mais grave, mas assim, ó, o GINA Assessment of Asthma Control é um instrumento muito simples e muito fácil de ser utilizado, recomendado pelo GINA, porque é o que a gente na prática faz na consulta com o paciente. Se questiona basicamente 4 coisas e se atribui um ponto a cada resposta positiva. Sendo que se o paciente tiver 4 pontos, ele vai estar com um grau de controle pior do que se ele tiver com 0 pontos, com todas as respostas negativas. Então, se pergunta para o paciente se ele tem sintoma diurno mais que 2 vezes por semana. Sendo sim, é 1 ponto. Se ele tem algum sintoma noturno que chegue a acordá-lo durante a noite. Se ele responder que sim, é mais 1 ponto. Se ele usa broncodilatador de alívio mais que 2 vezes por semana, mais 1 ponto. E se ele tem alguma limitação de atividade por asma, seja por exercício ou atividade da vida diária, se considera mais 1 ponto. Pode ir de 0 a 4, sendo 4 o pior grau de controle. Os questionários de avaliação em criança, eles são similares aos de adulto, sendo que alguns incluem também outros sintomas respiratórios que não só a dispneia. E na criança, às vezes, é importante se qualificar melhor a informação do sintoma, porque uma tosse noturna numa criança pode ser relacionada à asma ou não. Eles têm mais infecções de viária superior, eles têm uma hiperreatividade de viária superior também, muitas vezes maior, e os despertares podem ser relacionados a outros fatores que não só as crises de asma. Então é importante ver se a criança tem, que sintoma tem à noite, se tem tosse noturna, se a criança está tendo despertar, se ela tem sonolência diurna também, se o rendimento está inferior ao esperado nas noites que não tem sintoma, e se considera, às vezes, fazer um diário de sintomas, pedir aos pais que anotem se tem tosse, se tem falta de ar, se tem chiado no peito e se responde ao broncodilatador. Anotar por 1 ou 2 semanas e retornar ao médico com esse diário. É uma das recomendações. Com relação à avaliação do risco de futuras exacerbações, o mais importante é o paciente que já teve exacerbação grave nos últimos 12 meses é um paciente de maior risco. E o paciente que já teve internação em UTI ou intubação orotraqueal em algum momento da vida é sempre um paciente de maior risco. Quando a gente vai avaliar o tratamento, é importante a gente documentar o estágio de tratamento de asma, naqueles 5 passos estratificados, que o paciente pode vir desde o uso só de broncodilatador de alívio, ou corticoide em baixa dose, inalatório em baixa dose, em dose alta, se acrescenta broncodilatador de longa duração, ou corticoide via oral. Então, documentar em que estágio de tratamento o paciente está. É sempre importante revisar a técnica inalatória, a adesão ao medicamento, né? E se o paciente tem algum efeito colateral que faça com que ele não utilize a medicação. É importante sempre fornecer um plano de ação por escrito, para quando houver a crise, ou a receita de crise, né? O paciente tem que saber o que fazer, quando procurar o médico e o que já estar usando quando tiver uma exacerbação.
Com relação à avaliação das comorbidades, as mais importantes no paciente asmático são a via aérea superior, rinite alérgica e rinocinusite, refluxo gastroesofágico, obesidade, apneia obstrutiva do sono e sintomas psiquiátricos que podem piorar a asma, doença psiquiátrica ou qualquer sintoma psiquiátrico poderia piorar a asma e pode também ser um fator de confusão. Uma dispneia psicogênica pode confundir a dispneia pela asma. Com relação à função pulmonar, na espirometria, é importante a gente solicitar no diagnóstico, né? E quando houver alguma modificação no tratamento. Por exemplo, o paciente não está respondendo ao tratamento habitual, se avança um estágio de tratamento. Ele usava corticoide inalatório em dose intermediária, a gente vai então utilizar agora junto, por exemplo, um broncodilatador de longa duração. A gente vai repetir essa espirometria em torno de 3 a 6 meses depois de fazer a mudança de tratamento, porque muitas vezes a resposta não é imediata. O controle da inflamação, pode levar em torno de 2 meses para se estabelecer bem e modificar a espirometria. No paciente estável, pode ser feita espirometria a cada 12 a 24 meses. Não existe assim depende de como, se o paciente está assintomático, pode postergar um pouco mais esse intervalo. Mas é importante sempre se ter a noção de qual é a função pulmonar do paciente. Todo asmático o médico deve ter, o clínico tem que ter uma noção de qual é a sua função pulmonar. É muito importante se prestar atenção para um paciente que tem uma obstrução fixa, porque a asma é uma doença que reverte ao broncodilatador. Se o paciente não tem reversibilidade, uma das coisas que pode estar acontecendo seja um erro diagnóstico. Ele pode ter, por exemplo, DPOC e não asma, que é uma doença na qual vai haver irreversibilidade como característica própria da doença. Sempre vai ter que dar mais atenção ao paciente que tem o VF1 abaixo de 60% do previsto. O paciente, mesmo que não esteja tão sintomático, o fato de ter VF1 abaixo de 60 persistente é um paciente de maior risco. Então, a espirometria, né, o padrão clássico é baixo fluxo expiratório, uma CVF mantida, então a capacidade vital forçada vai ser normal, com o VF1, os fluxos expiratórios de grande via aérea vão ser diminuídos. Isso vai dar uma relação VF1 sobre CVF ou índice de Tifenot reduzido, e o característico da asma é uma resposta ao broncodilatador. Pode haver asma sem resposta ao broncodilatador, mas sempre deve se rever o diagnóstico e o tratamento. Então, o que é importante na interpretação da espirometria do paciente asmático? Paciente com VF1 abaixo de 60%, como eu já falei, independente dos sintomas, sempre vai identificar risco de exacerbação e é um fator independente para declínio progressivo de perda de função pulmonar. É aquele paciente que, ao longo da vida, ao longo dos anos de asma, vai ter um risco maior de perder função. E num paciente que está com pouco sintoma e tem uma espirometria com VF1 abaixo de 60, ele sugere uma má percepção dos sintomas pelo paciente. Talvez por não ser um paciente que tenha muita atividade física, talvez por não conseguir perceber realmente a dispneia. Então, sempre é uma coisa que chama atenção quando a gente vê uma pessoa que está com, teoricamente, a doença bem controlada, não tem queixa, mas tem um VF1 abaixo de 60. O VF1 normal ou aumentado, num paciente muito sintomático, o paciente está muito dispneico, tem uma grande limitação, teoricamente, por asma, aparentemente por asma, mas tem um VF1 normal ou aumentado. Esse paciente tem que ser investigado para outra causa. A princípio, a causa dele não é obstrução, não é doença obstrutiva. Então, investigar o refluxo, investigar a doença cardiológica, dispneia psicogênica ou mau condicionamento físico, se a dispneia é o exercício, porque tem que se buscar outra causa se a espirometria está normal ou com fluxos respiratórios aumentados. E outro ponto importante é o paciente que tem reversibilidade persistente. A princípio, uma vez que se trata a inflamação e a asma está controlada, o paciente vai ter uma resposta ao broncodilatador menor nas espirometrias subsequentes. Aquele que ainda tem uma reversibilidade muito grande mesmo com o tratamento, a gente vai imaginar que ainda tem inflamação na via aérea, que ainda pode ser tratada com o tratamento profilático. Aqui é a curva fluxo-volume. A curva fluxo-volume normal e a obstrutiva, né? Tem a alça mais achatada. E para chamar a atenção, então, a diferença entre asma grave e asma não controlada. A asma grave é aquela doença que, apesar de todo o tratamento, de todo o acompanhamento adequado, o
paciente ainda está sintomático e está precisando avançar estágio terapêutico. A asma não controlada pode ser aquele paciente que está com algum outro fator complicando o quadro clínico, pode ser o paciente que não está com a dose de medicação adequada, que não está com a técnica inalatória adequada, que está tendo algum outro fator que confunda a adesão ou a eficácia do tratamento. Então, um algoritmo para se investigar o paciente com mau controle. Primeira coisa é revisar a técnica inalatória, pedir para que o paciente use o dispositivo inalatório, revisar se esse dispositivo que ele está usando, se for, por exemplo, um dispositivo de pó seco, se é compatível com a função pulmonar do paciente. Algumas pessoas não conseguem inalar, tem um fluxo inspiratório baixo e não conseguem inalar adequadamente alguns dispositivos de pó seco. Nesse caso, teria que ser usado, então, o nebulímetro ou a bombinha com o espaçador. Revisar se está havendo adesão adequada. Às vezes, o paciente acredita que ele não deva usar tantas vezes a medicação, mesmo tendo sintoma. Revisar alguns mitos de que a bombinha pode fazer mal, pode ser ruim para o tratamento, alguma coisa assim. Reavaliar o diagnóstico, considerar outras doenças obstrutivas ou doenças não pulmonares, extrapulmonares, né? Minimizar fatores de risco, tanto de risco ambiental quanto algum outro fator que possa estar contribuindo por alguma outra comorbidade, alguma outra doença. Considerar o avanço no estágio de tratamento e referenciar o especialista se esses passos não conseguirem surtir efeito de controle. Bom, então assim, da asma foi isso, agora a gente vai falar sobre DPOC. Tá? Aqui tem muita coisa muito parecida. Então, no DPOC, os pontos-chave seriam avaliar o nível de controle de sintomas, o risco de exacerbação, a espirometria, né, o grau de comprometimento na função pulmonar e a presença de comorbidades. Os questionários de avaliação de sintomas no DPOC, eles se dividem basicamente nos que avaliam qualidade de vida e sintomas e o que avalia só dispneia, que é o mais utilizado para sintomas em geral com qualidade de vida é o CAT, que é o COPD Assessment Test, e o mais utilizado para avaliar simplesmente dispneia é o MMRC, que ele vai do grau 0 ao grau 4. Grau 0 é dispneia com exercício intenso, e grau 4 é a dispneia aos mínimos esforços, como tomar banho ou se vestir. É aquele paciente que não sai de casa pela dispneia. Ele é restrito dentro da sua casa, quase próximo ao leito. Bom, o CAT, que é o COPD Assessment Test, ele já é um teste diferente do MMRC, que avalia só a dispneia, ele já avalia o paciente como um todo. Avalia a presença de tosse, de expectoração, a dispneia, qualidade de vida, a energia à disposição, a limitação para a atividade do dia diário e o sono. Então, já faz uma avaliação mais completa. O ponto de corte, só para a gente ver aqui, o paciente com CAT acima de 10 é um paciente mais sintomático e o paciente com MMRC acima de 1 é mais sintomático. Então, de 0 a 1 é o paciente com menos risco e acima de 2, que já tem dispneia no próprio passo no plano, é o paciente mais sintomático, que a gente vai ver essa divisão mais tarde. Com relação à classificação do paciente com DPOC, o GOLD classifica o paciente pela função pulmonar. Então, a categoria de GOLD 1 é o paciente com DPOC leve, com VF1 acima de 80%. O paciente com GOLD 2 é aquele paciente com uma doença moderada e tem o VF1 entre 50% e 80% do previsto. Né? GOLD 3 é o paciente grave, entre 30% e 50% do previsto, e GOLD 4 é muito grave, abaixo de 30%. Aqui também, assim, ó, 50% é o que divide mais ou menos o paciente de maior risco e menor risco quando a gente for ver mais adiante. Então, o paciente que está abaixo de 50%, ele vai estar em GOLD 3 ou 4, e é o paciente que tem mais risco de complicações, de exacerbações e de perda progressiva de função. Como é que a gente vai avaliar o risco de exacerbações? A história de exacerbações no último ano, isso é o mais importante. Se houve hospitalização, sempre vai haver um pior prognóstico e maior risco de morte. O paciente em categoria GOLD 2, com VF1 acima de 50%, entre 80% e 50%, apenas 20% tem exacerbações frequentes. Já nas categorias de GOLD 3 e 4, que é o paciente com VF1 abaixo de 50%, vai ter um aumento significativo do risco de exacerbações. E esse quadro aqui é um quadro que resume toda a avaliação do paciente. Ele correlaciona sintomas
com risco de exacerbação e com classificação em espirometria. Então, essa aqui é a classificação espirométrica. O paciente ele vai da função pulmonar acima de 80 até a função pulmonar abaixo de 30. Esse é o lado do gráfico onde nos mostra os sintomas. O paciente com CAT menor que 10, o MMRC de 0 a 1 é o paciente menos sintomático. O que tem o CAT maior ou igual a 10 e MMRC maior ou igual a 1 é o paciente mais sintomático. Nesse outro lado do quadro, o paciente que teve mais de 2 exacerbações ou uma exacerbação com internação. E aqui o que teve só uma exacerbação no último ano sem internação. Então, o risco aumenta daqui para cá e daqui para cá. Quando a gente cruza esses três planos, ou 3 linhas, não sei, a gente vai ter 4 categorias de pacientes. O paciente de categoria A, que é o de baixo risco e menos sintomas. Ele vai ter um VF1 acima de 50%, categoria 1 ou 2. Ele vai ter limitação somente a maiores esforços, não vai ter um impacto tão grande na qualidade de vida e teve apenas uma exacerbação no último ano, ou seja, um menor risco de exacerbação. Ao lado do paciente da categoria A, veio o paciente de risco B. Ele tem um baixo risco, porque ele tem um bom VF1, mas ele é mais sintomático. Apesar de ter tido só uma internação, ou seja, menos risco de exacerbação, ele é muito sintomático. Então, esse paciente tem que ser acompanhado de perto também, até para se ver se esses sintomas são exatamente da doença ou pode ter influência de estilo de vida e de alguma outra comorbidade, como doença cardíaca associada. O paciente D, esse aqui eu deixo por último, que eu acho a categoria mais importante. O paciente de categoria D é aquele paciente que, assim, ó, tem um VF1 ruim, abaixo de 50%, já teve internação no último ano, ou teve 2 exacerbações mais graves mesmo sem internação, e é um paciente muito sintomático. Ele vai ter dificuldade, ele vai ter dispneia a mínimos esforços, e vai ter uma limitação de qualidade de vida, e é o paciente mais grave. A outra categoria que eu disse que deixei por último é a que mais chama atenção, porque é o paciente que está no alto risco, mas tem pouco sintoma. E isso acontece. Então, é o paciente que a gente tem que prever o risco. Porque ele tem uma categoria, ele tem uma classe funcional baixa, ele está com VF1 abaixo de 50. Ele teve exacerbações que justificam preocupação no último ano, 2 exacerbações ou uma com internação, mas ele é o paciente que está lá no CAT menor que 10 e no MMRC menor que 1. Ele é o paciente que só vai ter dispneia a grandes esforços. Ele vai caminhar, no próprio passo ele não vai ter dispneia. Então, dá às vezes uma aparência, uma impressão de que é um paciente que está bem, mas sempre se tem que ter em mente que ele tem VF1 menor que 50 e história de exacerbação com risco. Esse paciente é um paciente com risco de vida, mesmo pouco sintomático, quando tiver uma exacerbação. Então, as considerações finais. Paciente com maior risco de exacerbação são aqueles das categorias de GOLD 3 e 4, VF1 abaixo de 50. A alta frequência de exacerbações está relacionada à perda do VF1 e piora no estado de saúde e qualidade de vida. As hospitalizações por exacerbação são riscos independentes de pior prognóstico e de morte. E o CAT acima de 10 é sempre associado com piora significativa no estado de saúde. Lembrando que o CAT é aquele que avalia também sono, qualidade de vida, a disposição para as atividades diárias, tosse e expectoração além da dispneia. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o projeto RespiraNet, né, que é uma implantação de espirômetros descentralizados em todo o estado do Rio Grande do Sul para ajudar a se fazer diagnóstico tanto de asma quanto de DPLC e acompanhamento desses pacientes. Os exames podem ser solicitados através do site do Telesaúde. As indicações, então, da espirometria no paciente com asma é a avaliação inicial diagnóstica do paciente com suspeita. Os pacientes com asma sem melhora após o tratamento clínico otimizado, após 2 consultas de acompanhamento, ou pacientes com asma que estão estáveis para seguimento a cada 12 a 24 meses. Isso pode ser individualizado. A indicação do paciente com DPLC é a avaliação inicial diagnóstica do paciente com suspeita. Os pacientes com DPLC que não estão melhorando com o tratamento clínico otimizado, também após 2 consultas de acompanhamento. Os pacientes estáveis para seguimento, tem um intervalo de também 1 a 2 anos de intervalo, pode ser de 2 em 2 anos. E é muito importante ver o paciente que não tem diagnóstico de DPLC, mas é tabagista, tem mais de 45 anos de idade, deve ser feita uma espirometria inicial e repetida de 5 em 5 anos, porque ele pode ter perda de função pulmonar, já ter a doença, mas ser assintomático.
Então, aqui como se solicita, através do site do Telesaúde, a espirometria. E aqui, na próxima web palestra. Eu fico aberta para dúvidas, alguma coisa que não ficou bem claro.